A partir de agora, passando a limpo as notícias do dia no Brasil e no mundo, está no ar o Jornal do Boris. Bom dia, muito bom dia, está no ar o Jornal do Boris. O Jornal do Boris é um sobrevoo pelos principais acontecimentos do Brasil e do mundo a partir das primeiras páginas dos jornais. Se você perguntar a alguém que viu noticiários de TV, ou viu noticiários de rádio, e hoje abriu os jornais, leu as suas primeiras páginas, se você perguntar para essa pessoa como é que estão os acontecimentos, ele vai te dar a resposta do Chacrinha, que é tudo na mais perfeita confusão. Outros dirão, está tudo dominado. Tal a confusão reinante na política brasileira e também não pode se afastar desse aspecto da política internacional. Então, se você tentar equacionar os fatos, isso é praticamente impossível, porque são fatos em andamento, com velocidades diferentes, que se cruzam e que mudam constantemente. São mudanças não tão simples assim, muitas vezes absolutamente imprevisíveis, tanto no campo externo como no campo interno. Então, vamos para a manchete de O Globo. Em acordo com o Senado, Gilmar recua em decisão que blinda a STF. Então, alguns aspectos. Realmente, o ministro Gilmar Mendes atravessou todas as linhas vermelhas. Não poderia ter, digamos, arbitrado como arbitrou. Avançou em prerrogativas legislativas, deu bandeira no temor dos ministros sobre impeachment, desafiou a legislação existente com algumas respostas absolutamente inconsistentes a respeito dos porquês isso estava sendo feito, com que base isso estava sendo feito. Bom, o ministro Gilmar não é um homem, pelo menos publicamente, flexível para tomar uma atitude dessas. A atitude de recuo dele é uma atitude de recuo, acabou sendo embalada e vendida a nós mortais como uma espécie de composição. Também tem um quê de composição, mas é um recuo inesperado no Gilmar. Então ele percebeu, ele é um homem inteligente, ele percebeu que tinha errado flagrantemente e que tinha provocado uma hecatombe de caráter político, hecatombe que teria desdobramentos absolutamente desnecessários. Recuou e recuou mesmo. Então está aqui, ministro suspende trecho de liminar que limitava a PGR o direito de pedir impeachment de membros da corte. Então deu uma bela recuada, não recuou em tudo, mas recuou no mais importante. Ou pelo menos no que o parlamento achava mais importante. Negociações entre ministros do STF e a cúpula do Senado esfriaram a crise entre as duas instituições, aberta com a decisão do ministro Gilmar Mendes, que ampliava a proteção a membros da corte. Gilmar recuou parcialmente de sua liminar, suspendendo o trecho que restringia à Procuradoria-Geral da República, PGR, o direito de pedir o impeachment de um ministro.
Hoje qualquer cidadão pode apresentar uma denúncia. Fica mantido na liminar o trecho que eleva para 2/3 dos votos no Senado o mínimo para afastar o ministro. É um quórum mais alto, subiram a corda, fica mais difícil, continua mais difícil, mas é uma coisa mais sofisticada e talvez até ele tenha razão. Tem gente que acha que ele tem razão em subir essa corda. Por outro lado, tem gente que acha que tem razão e tem gente que acha que a medida é absolutamente não razoável, porque quebra uma lei já existente, baseada, segundo ele, na Constituição de 46, e que vinha funcionando. Não havia necessidade de uso, seria um fato tão raro que eu acho que nunca houve necessidade de uso desse quórum. Por outro lado, o Senado adiou para o ano que vem a tramitação da revisão da lei do impeachment, que é a revisão dessa lei, dessa lei que eles estavam montando, no Senado, em resposta a essa ação do ministro Gilmar. Eles estavam preparando uma outra lei com o mesmo significado ou mais grave para dizer para o Senado não. Não para dizer para o STF, para o Senado dizer para o STF um não desse tamanho. Bom, tá aí um pálido retrato do que aconteceu nesse aspecto ontem no Congresso Nacional. E agora as coisas que avançaram pela madrugada, etc., dessa confusão nacional. Câmara contraria STF e não caça Zambelli. Glauber é suspenso. O plenário da Câmara decidiu não caçar a deputada Carla Zambelli, condenada pelo STF à perda do mandato e atualmente presa na Itália. Foram necessários 257 votos pela cassação, mas só houve 227. Acabou sendo uma surpresa, porque a CCJ havia pedido a cassação dela. Então ela não foi cassada. Isso foi surpreendente e no fundo, você tem uma desconfiança aí, que é uma coisa da corporativa, né? Um coleguismo. Aqui quem mandamos somos nós. Ninguém pode querer a nossa querida colega, tal. E o deputado Glauber Braga, que protagonizou o show de Braga anteontem, aquele show horroroso, antidemocrático, brutal, selvagem, no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, acompanhado de outros episódios de suma gravidade, como a censura à imprensa, etc., foram se desdobrando, foram dando crias gravíssimas, né? Foram rolando e deixando marcas incríveis no processo democrático. Ele teve a cassação dele substituída por uma suspensão por 6 meses. Não foram os fatos de anteontem que levaram a essa decisão, e sim o fato de ele ter empurrado, agredido um membro do MBA que estava nas dependências da Câmara dos Deputados há algum tempo. Enfim, entre mortos e feridos, pessoal, salvaram-se todos. E vê qual é a consequência política disso. Eu falei de régua, criaram uma corda, uma régua para casos futuros. Quer dizer, quem agredir
quem fizer o que a Carla Zambelli fez, esses estarão protegidos, né, pelo escudo dessa decisão tomada agora. Tá certo? Então, criou um determinado nível de punição. Tá aí, para todos nós pensarmos. Aí vem outros assuntos, a Zambelli vai receber, não vai receber. E o Eduardo vai ser cassado ou não? Eduardo, que está exercendo o seu mandato nos Estados Unidos, pode ou não pode? Aí, meu filho, complica, mas, por enquanto, nada aconteceu. E aí, se ele for cassado, é por faltas mesmo, porque tinha que estar presente a sessão, é tudo regulamentado. Seria uma cassação quase automática. Seria. Bom, PL da dosimetria, não gosto dessa palavra, mas ela... Logo vai aparecer alguém dando nome a uma criança no cartório. Como é que é o nome do seu filho, minha senhora? É dosimetria. Roberto Dosimetria, muito bonito esse nome. Você vai ver que vai aparecer. Depois vocês acharam que era piada. Não é piada, é premonição. Destinado a reduzir o tempo de prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro e outros candidatos na trama golpista, o chamado PL da dosimetria, aprovado na Câmara, pode acabar beneficiando condenados por outros crimes, como o de coação, e avaliam juristas. Pronto. Também tem muita gente que acha que essa PL da dosimetria, que é para arranjar a vida do Bolsonaro, etc., tem gente que acha que ela é justa, que ela é correta, porque ela tenta colocar nos devidos lugares, e aí eu vou ler o editorial do Estadão, um trechinho, que mostra que exige a diferença entre pena e vingança. Pena e vingança. E no caso, a dosimetria, a dose, né, a punição, o número de anos de prisão dosado, teria sido exagerado. E foi mesmo, em alguns casos. Por exemplo, a dona Débora do Batom, coisas assim. O título do editorial do Estadão é: A Câmara fez a coisa certa. Câmara cumpre sua função de contrapeso ao corrigir distorções oriundas criadas pelo STF na fixação de penas aos golpistas. A punição aos ataques contra a democracia deve-se pautar por justiça e não vingança. Deve-se pautar por justiça e não vingança. E aí o Estado faz uma série de análises a esse respeito e termina assim: ao fim e ao cabo, a Câmara deu uma solução política para um problema jurídico causado pelo Supremo. Cabe agora ao Senado e ao Executivo completar esse percurso. No regime democrático, o combate ao golpismo não se fortalece com abusos, mas com a reafirmação dos limites que a lei impõe ao direito de punir do Estado e do próprio ideal de justiça. Vou repetir essa frase que eu gostei. No regime democrático, o combate ao golpismo não se fortalece com abusos, mas com a reafirmação dos limites que a lei impõe aos direitos de punir do Estado e do próprio ideal
de justiça. Tá? Tem um outro editorial do Estado que vale a pena a gente, pelo menos, mencionar, que é a Previdência sob ataque. O Supremo analisa ações que tentam derrubar regras da reforma de 2019 num processo de contra-reforma das aposentadorias e pensões, o que gera insegurança jurídica e risco fiscal, adverte o editorial do Estadão. Deixa eu ver, o Estadão retrata outra coisa terrível que aconteceu ontem, a ventania em São Paulo, chuva, ventania, centenas de árvores derrubadas, árvores gigantescas, milhões de pessoas sem luz, sem água, enfim, um caos urbano provocado por uma ventania terrível. Tá aqui, vento deixa 2.300.000 imóveis sem luz na Grande São Paulo e tombam Papai Noel. Nem Papai Noel na Avenida Paulista ficou de pé. Ventos de até 98 km por hora também cancelaram voos em Congonhas e Guarulhos e complicaram a operação de trens. Por segurança, porque por parques e outros equipamentos culturais foram fechados. Aqui é a queda do Papai Noel. É a foto da queda do Papai Noel, uma foto aérea evidente. Também a Folha colocou a queda do Papai Noel na Avenida Paulista. Aqui, ó. Ventos de 98 km por hora deixam 2.200.000 imóveis sem luz em São Paulo. É o coitado do Papai Noel gigantesco, caído, vencido, derrotado em asfalto paulista. Papai Noel, em dezembro, atirado pelas forças da natureza no símbolo do capitalismo e do vigor do estado de São Paulo e da grana também. Uma parte, né? Porque a outra já está na Faria Lima. Outra coisa aqui. Senadores mudam texto de Derrite e aprovam PL antifacção. Isso diz respeito à nossa sobrevivência, viu? O Senado aprovou ontem o projeto de lei antifacção que endurece penas para organizações criminosas, com mudanças em relação ao texto do deputado Guilherme Derrite. A nova redação retoma o projeto enviado pelo governo Lula com a ideia de atualizar a legislação. Agora o texto volta à Câmara. Olha, estão elogiando esse texto. Claro, sempre vai ser, essa questão da segurança pública sempre vai ser polêmica, sempre vai ter discussões para lá e para cá, mas merece uma discussão, não pode ficar parado como estava, né? As pessoas têm direito de sair de casa e especialmente de voltar para casa. Tem até um artigo a esse respeito, coisa que eu tenho me esgoelado de falar, e que parece que as autoridades, especialmente de Brasília, estão absolutamente por fora do que acontece no solo, lá no alto dos edifícios maravilhosos de Brasília, né? As imagens não são as mesmas daqui de baixo e o pessoal não sabe o que está acontecendo, legisla diferente. CCJ do Senado aprova fim da... isso eu vou dar uma interrompida. O país produz mal, o país tem uma produtividade baixíssima, né?
tem a ilusão de pleno trabalho, de pleno emprego, o que não é verdade. Já mostramos ontem na matéria da Veja, matéria de capa da Veja. E agora caminhamos para o seguinte, num populismo eleitoral danoso ao país, gravemente danoso ao país. CCJ do Senado aprova fim da escala 6x1 em sessão relâmpago sem combinar com o governo. PEC reduz jornada de trabalho de 44 horas para 36 horas semanais e determina 2 dias de descanso. Proposta estipula transação em 5 anos. É a oficialização da vagabundagem num país que precisa de trabalho, precisa de empenho, precisa de qualidade, de produtividade. Não um país que fica diminuindo o tempo de serviço. A CCJ aprovou nesta quarta-feira o fim da escala de trabalho 6x1, de 6 dias semanais com apenas 1 de descanso. Texto alinhado ao que defende o governo Lula. Propostas similares aguardam avanço na Câmara dos Deputados. Olha, não dá, viu? Isso é coisa de Satanás contra o Brasil. Contra o Brasil. Não dá, não dá. Aí tem uma página dizendo o seguinte: entenda o projeto sobre o devedor contumaz. Esse projeto do devedor contumaz tramitou, foi e não voltou, não passava, não, porque o maior devedor contumaz, tem um artigo aqui sobre isso, super interessante. O maior devedor contumaz é uma figura que tem suas ligações políticas, econômicas, especialmente econômicas, e as coisas não andavam. Então, de repente, acabaram andando. Me deu um branco no nome do sujeito, eu já lembro, uma coisa como Magro. Se alguém pode me dar uma espiada, por favor? Tem um artigo aqui que lembra isso, que lembra esse gaiato. E ele manobrou como maior devedor. Ele mora em Miami. Ele é o maior devedor. Até o Lula, na conversa com o Trump. Como é que é? Ricardo Magro. Eu falei Magro, estava aí. Então, esse Ricardo Magro é uma pessoa que se esconde na sombra sempre. Mora em Miami e sem citar o seu nome, o Lula falou: olha, vocês precisam prender aí o maior sonegador do Brasil, que está aí nos Estados Unidos. Foi essa passagem a esse Ricardo que ele estava se referindo, né? E aí, agora as coisas desandaram para o Ricardo, porque se cruzaram informações, Comando Vermelho, Banco Master, não sei o que, não deu para segurar e as coisas começaram a avançar. Olha, tem gente já não dormindo várias noites em Brasília por causa do Banco Master. Por enquanto o Toffoli deu uma segurada, mas vai ser difícil segurar tudo. Bom, os Estados Unidos, Trump rides again. Estados Unidos trocam o papel de polícia do mundo por foco nas Américas, diz analista. Aí, nesse contexto, ele apreendeu em águas internacionais, perto da Venezuela, apreendeu um petroleiro, navio petroleiro da Venezuela, daquelas coisas do Trump, né?
eu resolvo, vamos acabar com o tráfico. Quer dizer, ele é uma atitude de provocação, né? Não dá para defender a Venezuela nessa altura dos acontecimentos, mas a gente tem que defender o direito internacional, que tem que ser respeitado. Então aí você diz, a Venezuela é uma ditadura, amanhã é com o Brasil, depois de amanhã é com a Argentina, porque algo desagrada o Trump. Que história é essa? Que agressão é essa? Não pode, gente, não pode. Tem que ser assim, tem que ser assim, tem que ser dentro da lei, dentro da ordem, não a revelia de tudo e na vontade do rei. Que história é essa? A Guiana acusa a Venezuela de usar sua bandeira em petroleiro apreendido. Esse negócio de bandeira em navio é uma coisa que tem navio, ele bota a bandeira do país que cobra mais barato, os impostos mais baixos. Então, aí eu ponho uma bandeira, outro põe. Não é importante. Agora, da Guiana, que nesse instante está tirando o petróleo às golfadas, né? Está importante. O Banco Central manteve a taxa de juros de 15%, o Fed baixou os juros, então o capital vai olhar mais para quem tem juros altos para investir. Até a entrada de dólares pode ajudar no combate à inflação, né? Você vê, né? Até os juros altos podem ajudar mais ainda o combate à inflação. A decepção é que não tem perspectivas de baixar para frente, não tem perspectivas. A inflação dos alimentos caiu, mas dos serviços vamos mal. Tá aí um quadro rápido, esquemático, mal esquemático do que está acontecendo. Deixa eu ver aqui. Venezuela já foi invadida, diz Corina, sobre possível intervenção dos Estados Unidos. Corina foi receber o prêmio Nobel em Oslo, na Noruega. Não chegou a tempo, acabou falando por telefone. Quem recebeu no lugar dela foi a filha. A saída dela está escondida na Venezuela. Saiu por Curaçao, pegou o voo para a Europa, uma coisa rocambolesca com auxílio dos Estados Unidos, e ela recebeu o Nobel da Paz. O Nobel da Paz não é dado pela Academia Sueca, é dado pela norueguesa. Perceba a diferença, isso foi uma exigência do Nobel, né? que possibilitou esse prêmio tão cobiçado no mundo todo, que o Lula deseja ardentemente e o Trump persegue de maneira até bandeirosa. Tem muita coisa. Será que eu esqueci alguma coisa muito grave? Acho que não. Acho que eu mostrei tudo. Guiana, vamos ver. Eu estou aqui na CNN, só para ver o noticiário de hoje, né? O noticiário de hoje da CNN. Quem tomou café conosco? Sérgio Bento, Nina Mello, Luciana Pimente, Alex Moreira, Eliette Andrade, Mariano Ricardo, Oscar Gonzaga, Nabelco Montana, Pedro Costa, Lourdes Brinker, Stella Golim, Iraci Garbim, Vera Maria de Bocaina, Ana Luísa de Campos Bom, Cássio, do Rio Grande do Sul, Rogério Rufino de Fortaleza, Ana Teodoro de Bristol, Inglaterra. Pessoal, muito obrigado por sua atenção. Amanhã estaremos
juntos novamente. Espero que, com o Brasil melhorando um pouquinho, as coisas tendo uma solução pró-necessidades da população. É tão simples, é tão normal, né? E preferem os caminhos descaminhados para se desencaminharem com o nosso dinheiro. Até amanhã.